Amém? Muito feliz de estar aqui, gente. Muito feliz. No final, eu tenho uma surpresa. Posso, Rodrigo, no final falar a surpresa? No final tem uma surpresa para mostrar para vocês aqui. Como que Deus, Ele é tão perfeito. Como que Deus, Ele é um Deus de processos. Ele é um Deus de graça, de favor. E eu quero, em nome de Jesus, te abençoar hoje com uma palavra que veio no meu coração. Eu falei, Deus, qual a palavra que vai ser ministrada nessa quinta? Como sempre eu pergunto para o Senhor. E uma palavra que veio muito forte. Essa ministração, como vencer o desânimo. Como nós precisamos de ferramentas. Porque não só numa fase como essa, mas quantas vezes na nossa vida nós lidamos com o desânimo, com desgastes emocionais. Momentos que nós pensamos em desistir, em acabar com tudo. E Deus, Ele é tão perfeito que Ele não escondeu aqui nessa palavra, Ele não escondeu que existiram homens e mulheres de Deus que pensaram sim em desistir de tudo, que estavam desanimados e cansados. Eu quero confessar para vocês aqui que essa semana, não lembro o dia exato, mas veio uma angústia no meu coração tão grande, um aperto. Eu sempre sou muito positiva, não deixo a peteca cair tão fácil. E de repente eu me vi tão encurralada, parece, pelas minhas emoções, pelos meus medos, pelos desafios que tem à nossa frente, pela economia do país, por tantas coisas que aquilo começou a me pressionar e eu estava, sabe, parece que eu estava sendo empurrada para uma caverna emocional, para um lugar de medo. E aí umas 3, 4 pessoas vieram falar comigo e dizendo, eu estou com medo, estou angustiada. Eu falei, meu Deus. E aí naquela hora que eu estava daquele jeito, eu procurei ficar com as minhas meninas, ficar com meu marido, mas aquela angústia não passou. Aquela angústia não passou. E aí Deus falou comigo, só tem um lugar onde essa angústia vai passar. E é quando você fica comigo. E me veio um desejo naquele dia, tudo que eu preciso é dobrar o meu joelho, lá na sala sozinha, tudo que eu preciso é chorar no colo dele, tudo que eu preciso é expor o meu coração, as minhas fraquezas, os meus medos. Tudo que eu preciso é levantar as minhas mãos e pedir que Ele me segure. E são dias que tudo que nós precisamos é dEle e Ele é suficiente. O Senhor tem mostrado que Ele é suficiente. E eu quero falar para você, todas nós, um dia, já sentimos forças, sem forças para prosseguir, todas nós. Isso faz parte de ser gente, né? Faz parte de sermos seres humanos. Nós, sabe, às vezes nós não esquecemos que nós somos cristãos. A gente lembra que a gente é cristão. Às vezes nós esquecemos que nós somos gente. E gente sente, gente sofre, gente tem vontade de desistir, gente tem medo. E a palavra mesmo diz que Deus falou, olha, eu sei que vocês são pó, que vocês são tão fracos e vocês precisam de mim. Eu acho lindo quando Jesus diz, ei, eu não vim aqui quebrar a cana que já está rachada. E eu não vim aqui apagar o pavio que está fumegando. Mas eu vim para trazer vida. E eu creio que o Senhor nos pega com cuidado nesse tempo. Sabe? Não queira ser forte o tempo todo. Você não daria conta de suportar a pressão. Não tenta ser forte o tempo todo. Porque tem hora que a gente tem que chorar. Tem hora que a gente tem que ir para o colo de Deus. Tem hora que a gente tem que expor as nossas fraquezas. E mais do que isso, às vezes nós precisamos ser reconstruídos nesse lugar. Às vezes nós precisamos de colo. Às vezes nós precisamos do renovo. Eu lembro que em 2011, passei um tempo tão difícil da minha vida, em todas as áreas, parece que estava tudo tão seco. E eu lembro que lançaram uma canção, que o nome daquela canção era Renovo. E não precisava ter me explicado nada sobre aquela palavra. Parece que quando eu lia renovo, eu sentia como se fosse um orvalho, aquele orvalho da manhã, aquele refrigério do Espírito Santo.
Então às vezes nós precisamos ir para o colo do Pai, para ouvir as palavras que às vezes nós nos esquecemos no meio da guerra, no meio da tempestade. Sabe, é impressionante que a Bíblia também não esconde que homens e mulheres precisaram desse colo, usufruíram desse lugar, foram novamente cheios da presença de Deus, foram novamente reconstruídos. O desânimo, ele chega sem avisar. Você percebe que o desânimo, ele chega sem avisar na sua vida. Chega de mansinho. Acontece algo pela manhã que você não supera. Mas amém, né? Glória a Deus. Quando chega a noite, ali à tarde, mais uma coisa deu errado. Você já fica com o coração temeroso. Mas quando chega ali 6, 7 da noite, você vê que o dia está findando. E aquilo não mudou. E aí nós vemos aquela angústia apertando o coração, aquele medo. E parece que o desânimo se instala, sabe? Eu tenho descoberto, gente, sobre a minha vida agora falando, eu não sei se você se identifica com isso, eu sei que tem muitas mulheres que me escutam e que se identificam muito com aquilo que eu falo. Mas para mim, talvez não seja para você, mas para mim, um dos gatilhos do desânimo, que acionam o desânimo, é o desgaste. Todas as vezes que eu me sinto desgastada, seja em qual for a área, é incrível como o desânimo bate à minha porta. Sabe, às vezes um desgaste num relacionamento, às vezes você está se relacionando com alguém, você tem um desgaste com aquela pessoa, uma situação chata, né? Ela até é resolvida, mas ela é chata, seu coração... Você já viu que às vezes você tem uma situação ruim com alguém, um mal entendido, né? Nós sabemos que, acho que 90% de todo atrito, né, de relacionamento é causado por incompreensões, às vezes pelo jeito errado de falar, né? Às vezes a comunicação falhou, e aí a gente começa a deduzir mais do que entrar no lugar da verdade, e aí você vai lá, resolve, mas seu coração fica machucado, você está desgastado. Aí daqui a pouco você já está pensando, não vou mais me relacionar com ninguém. Quem já falou isso? Não vou mais, eu desisto de ter amiga, desisto de... Aí, aqueles relacionamentos que você se deu, e você enfrenta a ingratidão. Aí você pensa, não ajudo nunca mais ninguém. Aí você já generaliza, porque você está muito ferido. Ei, não generalize na hora que você estiver ferido. Por favor. Nem todas as pessoas são assim. E alguns desgastes realmente levam a gente para um lugar de desânimo. Sabe, às vezes desgaste no casamento. Talvez tem mulheres que estão me ouvindo que você já está tentando há tanto tempo. Que o seu marido entenda algumas coisas. Que o seu marido saia, né? Eu recebo muitas palavras de mulheres que me dizem, eu estou cansada de vasculhar o celular do meu marido e encontrar pornografia. Eu estou cansada de ter um homem omisso do meu lado. Eu estou tão cansada de lutar. Parece que elas se sentem batalhando sozinhas, lutando sozinhas pelo casamento. E quando existe esse desgaste, parece que dá vontade de desanimar, de não prosseguir mais. Mas também existem os desgastes ministeriais. Eu sei que tem pastoras me ouvindo, líderes. A gente sabe, nós que estamos na linha de frente, nós sabemos o quão doloroso é muitas vezes. Quantas vezes nós somos desgastados por pessoas também que não nos entendem. Às vezes mal incompreendidos. Às vezes erramos de verdade, falhamos, erramos. E aí o desgaste bate à nossa porta. Parece que nós nos doamos e daqui a pouco nós não temos mais força. Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Mas eu identifiquei algo em mim há muito tempo atrás, no Telmo também. Quantas vezes eu ministrei aqui na quinta-feira. E isso aqui estava lotado de mulher. E eu vim para cá mesmo por uma direção de Deus, porque se eu pudesse correr desse lugar eu corria. Quem me conhece de perto sabe que isso é verdade. As inseguranças que ainda eu luto, que fazem parte mesmo das feridas da minha história. Mas aí quando eu chegava aqui,
Eu sempre dizia, meu Deus, aquela mulher lá parece que não sou eu. Parece ser uma leoa. E de repente aquela mulher que tinha vergonha de dar um pulo. Quantas vezes eu me expus aqui dançando, pulando. Quantas vezes falei coisas. Mas as minhas amigas, elas podem confirmar isso. Que ao sair desse lugar, descendo por aquelas escadas, eu já desci chorando. Falando assim, Deus, não quero mais pregar. Deus, não quero esse lugar mais. Parece que eu não preguei nada com nada, que tudo que eu falei não tinha sentido. Eu não sei se tem pessoas que se identificam com isso. Uma vontade de fugir, uma vontade de só amar a Deus e querer Deus, mas não me envolver em nada. Isso faz parte de um desgaste. Depois de um tempo eu fui entender que naquela hora eu estava mesmo sobre o poder de Deus. Eu estava debaixo da graça do Senhor. Mas a carcaça aqui é humana. É igual aquela palavra diz, né? O vaso de barro. O que é precioso é o que está dentro. E parece que eu me sentia tão desgastada. E o desânimo batia a minha porta. Sabe? Os desgastes que nós temos nas perseguições. Às vezes ser perseguido. Das desvalorizações que nós sofremos. Né? Uma coisa que desgasta muito são as perseguições. No trabalho. Às vezes até na sua própria família. Às vezes até dentro da igreja. Infelizmente, essas perseguições vão desgastando. Tem tantos ministros que estão encavernados. Tantas mulheres, tantos homens que desistiram do seu lugar em Deus. Porque estão cansados, desanimados. Mas nós podemos dizer que existem 3 esferas de desânimo. Existem 3 esferas onde o desânimo pode se instalar. E eu queria falar para vocês que o primeiro lugar é nosso físico. Quando há o esgotamento físico. Eu não sei aqui quem já praticou algum exercício físico, né? E você sabe quando o seu corpo se esgota. Eu lembro quando eu tinha que fazer algumas repetições na academia. E o meu músculo, né, o meu braço já não ia mais. O meu músculo estava pedindo arrego, desesperado. E o professor falava assim, continua, porque é agora que você vai ganhar músculo. Até agora, você só fez um exercício simples, mas quando começa a doer, é que você está ganhando massa. Eu falei, uau! Então é quando começa a doer, quando você diz que não aguenta mais, é que você cresce em Deus. O desgaste físico, sabe? Eu queria falar aqui, incluindo homens que trabalham em serviços pesados. Tem homens que trabalham em serviços braçais mesmo. E chega 6 horas da tarde, esse homem está acabado, detonado. Eu quero dar um conselho para as mulheres. Não tenta resolver nada na sua vida, no seu casamento, com o desgaste físico do seu marido. Quando ele chega em casa, prepara um banho, uma comida, depois você vai resolver as coisas. Porque o desgaste físico, parece que ele traz irritabilidade. Você já viu isso quando você está cansada, você fica irritada. Você responde que você talvez não responderia se estivesse bem. Mas eu também queria falar aqui de um desgaste físico, que esse é muito, muito, muito forte. Que são as mães com crianças pequenas e bebês, que estão privadas de sono, de se alimentar corretamente, estão privadas de ler aquele livro que elas queriam, estão privadas às vezes até de passar um tempo na presença de Deus. Elas estão privadas. E isso gera um cansaço tão forte. Porque quando você não dorme, gente, o descanso é do Senhor. Posso ouvir um amém aí na sua casa? O descanso, ele é de Deus. Não negligencie o descanso. Você precisa descansar. E às vezes, sabe o que eu vejo? Tudo que uma mãe dessa quer é receber um pouco de cuidado e alívio. Ela ama os filhos, não quer estar longe deles, mas ela precisa de um tempo para se recuperar. Gente, eu lembro quando eu tinha as minhas meninas pequenas. Era tão bom quando eu recebia a visita de uma amiga. A minha amiga já vinha com o bolo pronto. Fica a dica aí para você. Se você vai visitar uma mãe que tem bebê, vai com o bolo pronto. E ela vinha com o bolo pronto, botava na mesa. Porque talvez ela não teve nem tempo de comer. E aí, as minhas amigas já pegavam o neném no colo e diziam assim, quer tomar um banho? Vai lá tomar um banho bem relaxada. Ô, gente.
Isso é maravilhoso. Aquele alívio que vem. Então se você aí tem amiga que ganhou bebê há pouco tempo, né? Quando você conseguir visitar a sua amiga, por favor, ajude ela. Ajude. Porque essa mulher deve estar passando por esgotamento físico. Eu lembro de uma amiga minha, que ela teve neném. Ela teve uma menina, a primeira menina dela dormia 12 horas, ela tinha que fazer cosquinha para a menina acordar. Ela pensou, uau, como é fácil ter filho, como é legal. Vou ter a segunda não dormia 5 horas. E ela falou, o que eu fiz da minha vida, meu Deus. E ela falou, né, se eu tivesse ganhado a segunda, primeiro eu não teria a segunda. E aí, gente, foi tão forte o estresse dela, o cansaço, que o cabelo dela começou a cair de tufo. E sabe aquelas bolas no meio da cabeça? Eu não sei se é alopecia o nome dessa doença. E ela começou, e ela desesperada. Porque quando o esgotamento físico não é tratado, a pessoa não descansa. Aí nós vamos chegar no segundo lugar onde o desânimo chega, que é o esgotamento emocional. Pessoas que passaram por perdas traumáticas. Mulheres que foram abusadas, seja sexualmente, fisicamente ou verbalmente. Pessoas que atravessaram vales de humilhação. Os fracassos que se escondem nos recônditos da alma. Coisas que talvez as pessoas nem sabem, está lá guardado. Aí tem pessoas que têm colapsos nervosos. Quando passamos por pressões emocionais e nós não conseguimos refúgio para nossa alma, onde moram as dores e os traumas. Deixa eu falar para vocês, quando existe esse desânimo, se a gente não tratar com ele é capaz de destruir toda a nossa vida. O nosso corpo vai trazer para fora o que está escondido aqui dentro. Esgotamentos emocionais podem gerar depressão e síndrome de todos os tipos. De todos os tipos a gente vê. Mas eu também queria falar sobre o esgotamento espiritual, que é uma área onde o desânimo chega. A gente se viu, né, ano passado, quantidade de pastores que se suicidaram. Aquela classe que a gente pensou, essa nunca vai ser atingida por depressão e suicídio. E nós podemos ver vários suicídios, tanto no Brasil quanto em outras nações, de pessoas, de ministros que estavam desistindo. Mas sabe por quê? Vou dar uma comida mais forte aqui hoje. Porque o ministério, ele pode ser o maior inimigo do seu crescimento com Deus. Eu tiro pela minha vida. Eu lembro quando não tinha ministério, eu não tinha a pressão de estar aqui, não tinha nada. Eu ia simplesmente para o lugar secreto, para ficar com Ele. Eu não tinha pressões, eu não tinha medos. Eu estava naquele lugar da presença de Deus. Todo ministro começa nesse lugar. Todo ministro é chamado nesse lugar de intimidade. Mas vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e aí você está tão cheio de Deus. Você já foi tão moído, tão curado, que Deus vai falar para você como Jesus falou para Pedro. Ei Pedro, depois de todo o processo, né? Tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Vai chegar uma hora, depois dos processos, que Jesus vai olhar para nós e dizer, olha, amo o que eu amo. Por favor, amo o que eu amo. Lá em casa eu tenho uma cachorrinha, a Mel. E eu tenho uma filha de 5 anos. E a Bela é muito apaixonada pela Mel. Muito apaixonada. Eu acho que é a pessoa da casa que mais ama a cachorrinha. E é engraçado que quando eu chego em casa, não basta eu cumprimentar a Bela. Ela traz a cachorra porque eu preciso cumprimentar a cachorrinha também. E aí, qualquer pessoa que chegue lá em casa, não basta cumprimentar a Bela. Tem que cumprimentar a Mel. Então ela já pega a Mel no colo. E se a visita chega, ela diz, olha, olha, olha. Dá oi para ela. E aí eu observando aquela cena. Aí eu falei, Bela, não basta te amar, né? Tem que amar o que tu ama. E Deus falou comigo, eu também sou assim, filha. Não basta me amar. Precisa amar o que eu amo. E todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Ele vai nos jogar para as coisas que Ele ama.
Eu lembro que quando, em 2005, eu só me enchia da presença de Deus e tinha na minha vida espiritual uma insatisfação. Parece que era tudo vazio, não sei se você já sentiu isso. Ai, está tudo tão vazio, eu busco, a presença de Deus está aqui, mas eu estou me sentindo tão vazia, parece que a minha religião é vã. Ai, Jesus. E aí eu comecei a clamar, porque não é a gente que clama não, é o próprio Espírito que clama dentro de nós. Quando você caminha com o Espírito Santo, Ele invade as suas orações. Você já não começa mais a orar o que você quer, você começa a orar o que está no coração de Deus. E parece que naquela época, eu falei, Pai, o que o Senhor ama aqui em Criciúma, nessa cidade, eu quero amar também. Já não bastava só eu sentir o amor de Deus, mas parece que eu tinha que amar o que Ele amava. E Ele me mostrou as prostitutas dessa cidade, as pessoas mais improváveis. E eu podia pensar que Ele amava qualquer pessoa. Eu falei, Deus, o Senhor ama as prostitutas? E Ele falou, sim, eu amo, elas são minhas filhas. E eu não desisto delas. E eu quero que você as ame. Eu quero que você as chame para perto. Eu quero que você suba aquela zona de prostituição vestida de mim. Ai, nós precisamos amar o que Ele ama. E parece que quando nós entramos nesse lugar, o Espírito Santo vem de uma forma tão profunda. Mas mesmo assim, às vezes, os desânimos vêm, as vontades de desistir de tudo. Quem já nunca falou isso? Ah, eu vou desistir de tudo. E parece que Deus, Ele acende, sabe? Algumas luzes internas, para você parar. Para, filha. Eu lembro que ainda, ano passado, eu tinha aceito tanto convite para ministrar, E um dia no avião eu estava tão cansada. Tinha ministrado em 2 cidades, 2 estados muito longe um do outro. Tinha dormido 3 horas por noite. Eu estava com saudade de casa, cansada. E eu falei, Deus, eu estou tão cansada. E o Senhor falou assim comigo, não ignore os sinais que você precisa ser restituída de tudo que você deu para a multidão. Não ignore os sinais que eu tenho dito para você parar, para você me ouvir. Então o esgotamento espiritual, ele acontece. Sabe, eu identifico também, eu não sei você que está na linha de frente, mas quando eu tenho excesso de aconselhamento, eu me sinto esgotada. Quando eu vou aconselhar, eu me sinto esgotada. Sabe, uma coisa que esgota espiritualmente você, o ministro, é problemas não resolvidos dentro da sua casa. E existem pessoas que vão ignorando sinais de que você precisa ser restituído. Sabe? E ainda existem os desgastes. Não só quando as coisas são ruins, mas existem os desgastes quando ainda que esteja tudo bem. Quando tudo está bem. Eu lembro que eu estava lendo a palavra, vários homens ali, quando passavam por momentos de guerra, de desgaste. Sabe, o desgaste vinha depois de uma vitória. Pessoas que passavam por pressões terríveis e venceram, se encontravam depois num canto jogadas. Eu me identifiquei muito. Eu já falei, que eu mesma, após ministrar, eu já fui tão assim, jogada num canto com desânimo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem ela nas suas mãos, em Juízes 15, 14. E os céus hoje vão liberar um segredo para nós. Como vencer esses momentos de desânimo? Como vencer essas horas que você fica sem resposta? O que fazer? Vamos lá. Juízes 15, 14 diz assim. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximava da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. E ao ver a carcaça de um jumento,
Imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou com a queixada de um jumento: eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a se chamar como Ramate, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou ao Senhor dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, ele recobrou o ânimo. E foi por isso que se deu a essa fonte o nome, a fonte do que clama, que permanece fluindo até os dias de hoje. Uau! Sansão estava naquela fase que os filisteus queriam saber qual era o segredo dele, por que ele era tão forte. E eu estava pensando, né, gente, se os filisteus gostariam de saber qual é o segredo, era que Sansão não era um homem forte fisicamente. Eu, quando era criança, nas escolinhas dominicais, né, quando a gente ia pintar sobre a historinha de Sansão, era sempre um homem muito forte, musculoso. Mas se fosse assim, seria então fácil. Uau, a força dele está no músculo. Mas não, a força de Sansão era Deus sobre ele. É igual aquelas pessoas que você fala e olha assim, ó, meu Deus, não dou nada para essa mulher. Mas quando ela abre a boca, olha o que tem. Olha para um homem, não dou nada para esse cara. Não tem nem cara de ser. Mas parece que quando ele toca, quando ele ministra, quando ele fala, é como que cadeias são quebradas, é uma força. E Sansão, ele era assim, ele não tinha cara. Então, sabe o que eles fizeram, os filisteus? Eles amarraram, aí Sansão começou a brincar, né? Sansão falou: olha, se vocês me amarrar com uma corda tal, e fazer tal coisa comigo, essa é o segredo da minha força. É igual a criptonita para o super-homem. E aí, a Bíblia diz que os filisteus então amarravam ele. Mas aqui diz que os fios nessas cordas foram queimadas como laços que prendiam e soltaram. Foram como se fosse, acho que linha, da força que veio sobre ele. Mas é interessante que depois de uma vitória como essa, depois de ele matar 1000 homens, que ninguém conseguisse vencer ele reconhece que foi Deus que fez, que não vinha dele. Mas ele se sentiu tão cansado, ele se sentiu com tanta sede, logo após essa vitória. Então, ele clamou, e a Bíblia diz que a água brotou de uma rocha. E eu queria falar para você, para desgastes espirituais, para cansaços, quando estamos desanimados, você precisa ter um encontro com a fonte do que clama. Com essa fonte que nasceu de um lugar improvável, do meio de uma rocha. E eu quero falar para você que alguns desgastes espirituais nos empurram a descobrir fontes em lugares que nós jamais imaginamos que teria. Às vezes você está tão acostumado com alguns lugares que você, é devolvido por Deus. Porque deixa eu falar uma coisa, todos nós precisamos ser devolvidos por Deus. Quando eu dou a multidão, quando eu ministro, eu preciso depois me sentar no lugar sozinha lá na minha casa. E parece que ser devolvida pelo Senhor. E Sansão, ele precisou ser devolvido, mas ele descobre no meio daquela guerra, no meio daquele cansaço, a água que brotou da fonte. É interessante que lá no Salmo 23, 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. E eu vejo que uma das formas de restauração do cansado são as águas. Você já viu quando a gente está cansado, sobrecarregado, já ficou na frente do mar, na frente de uma lagoa ou de um rio, você já começou a perceber
aquele refrigério que já você não precisou nem mergulhar, mas um refrigério já veio sobre a sua vida. E eu queria dizer para você que a água que nós precisamos se encontra nessa palavra. Está aqui a água que vai refrigerar, que vai trazer descanso sobre a nossa vida. E existem 2 causadores de desânimo, que se você puder identificar eles nem vão entrar na sua vida. Quando eles baterem a porta, você já sabe. E eu queria falar sobre o primeiro, o medo. O medo é um dos causadores do desânimo. A gente está vendo hoje quantas pessoas estão desanimadas, querendo desistir, com medo desse vírus, com medo do que pode acontecer. E o medo bate a nossa porta, o medo bateu a porta da minha casa. O medo começou a me falar coisas. E se isso acontecer? E se mais aquilo outro acontecer? E se isso, mais isso acontecer? E o medo começa a falar, e quando você conversa com medo, parece que você vai perdendo as forças. Aquilo vai te sugando. Eu ainda acabo descobrindo que o medo tem uma irmã chamada intimidação. Que parece que quando o medo dá uma parada, a intimidação chega para paralisar. Porque se o medo tem o poder de desanimar, a intimidação vem para algemar. Ela tem o poder de paralisar. E sabe, tem um profeta que eu amo muito na Bíblia, que eu recebo muito, que é o profeta Elias. E parece que o profeta Elias passou por isso. Um homem com uma intimidade com Deus, que sacudiu a sua época. Ele foi atacado pelo medo e pela intimidação. A rainha Jezabel é uma figura da intimidação. Uma mulher perversa, que tem por objetivo calar os profetas de Deus, calar a voz de Deus, para promover o seu engano. É uma mulher que trazia engano. Nós vemos pessoas que caminham sob a influência desse espírito. São intimidadoras, altivas, sedutoras. Quantas vezes nós encaramos esse espírito, às vezes envolvendo pessoas. E lá em 1 Reis 18, 37, diz assim: na verdade, Elias estava passando por uma situação. O povo tinha tantos adoradores de Baal. E Elias queria mostrar quem era o verdadeiro Deus. E aí ele fez um desafio para os profetas de Baal. Fez para Acabe: vocês vão lá no Monte Carmelo. Vocês levam todos os adoradores de Baal. Nós vamos construir 2 altares. 2 altares. Um para Baal e um para Deus. E a Bíblia diz que então Elias falou: olha, tinham mais de 400 adoradores a Baal. Ele falou: olha, vocês podem começar a fazer o seu holocausto. Porque o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O altar que será cheio de fogo, toda a nação vai adorar esse Deus. Então ele disse aos adoradores de Baal: vocês podem começar. E aí diz a Bíblia que eles começaram a se cortar ao redor. Baal responde, manda fogo do céu. E Baal não respondia. E eles se cortavam e dançavam e estavam em transe. A Bíblia diz que eles entravam em transe. Quando chegou meio-dia, Elias começou a falar assim: será que ele não está dormindo? Elias começou a dizer: o que será que ele não está trabalhando? Elias começou a caçoar. E aí quando eles estavam exaustos, cansados, Elias então constrói o altar. Ele fundamenta, ele levanta um altar. E a Bíblia diz que ele joga tanta água naquele altar. Tanta água. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se está impossível, torne a coisa mais impossível ainda. Para que você ouça e veja a glória de Deus. Tinha um holocausto, mas ele diz assim: derrame água, derrame água, derrame água por mais 3 vezes. E aquelas pessoas encharcaram aquele altar de água. E aí, lá em 1 Reis 18:37, ele faz uma oração: agora pois, responde-me, Senhor. Atende, para que esse povo reconheça que Tu é o Senhor.
E és o Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então no mesmo instante, caiu fogo do céu sobre o sacrifício, queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí nós vemos, e é engraçado que depois ele fala assim, lá em 1 Reis 18:46, ele diz uma coisa: então o poder do Senhor, olha essa versão, olha essa palavra, derramou-se sobre Elias. E ele, prendendo a sua capa com um cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade. Era como se algo tomasse a vida de Elias. Aprenda a lidar com as suas limitações. Aprenda a entender que é Deus que se move. Aquele homem não tinha nada dele. Sabe? Aprenda a entender que existem coisas que você faz, mas existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas sabe, para todo desanimado, talvez eu estou falando aqui com ministros, homens e mulheres que estão encavernados. Você já teve vitórias como Elias teve, de ver o fogo do céu descer. Talvez você está aí, você não é um ministro, você é um filho de Deus. Você está passando por tantas coisas e você se pergunta: Deus, aonde o Senhor está? E aí eu queria ler para vocês 1 Reis 19:3, que diz assim: antes disso, Jezabel mandou um recado para Elias falando assim: diga a Elias que até amanhã eu farei com ele o que ele fez com todos os meus adoradores de Baal. E aí em 1 Reis 19:3 assim que Elias recebeu esse aviso, ele fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. E quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Um homem que no outro dia tinha visto o fogo descer sobre um altar. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos ao redor, eis que ali junto à sua cabeceira havia pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor e lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Que fazes nessa caverna? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E eu fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram me tirar a vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. E quando o vento aferreceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém,
o Senhor não estava no tremor das terras. E em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava ali no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu, postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Sabe aonde que está a restauração dos homens e mulheres encavernados? Está enquanto você ouve a voz do Senhor outra vez. E parece que Deus fez acontecer tantas coisas, terremoto, ventos, fogo. Mas Ele não estava nisso, Ele estava na brisa suave. Foi como Deus falou comigo hoje. Hoje eu vou vir como um vento suave. Aquele vento que traz cura, sabe? Um livro que eu amei ler foi A Cabana. E tem na cabana aqueles, Deus, o Espírito Santo e Jesus. E o Espírito Santo no livro, se eu não me engano, é Sayaru. Gente, se eu errar depois, vocês não ficam me corrigindo no YouTube. Pastor, é tal, pode estar errado. Sayuaru ou Sayaru. Enfim, quando o escritor estava escrevendo esse livro, ele queria dar um nome para o Espírito Santo, que fosse um vento. E ele disse que ele conversou com uma indiana no trabalho dele. A indiana ligou, trataram de assuntos de trabalho. E ele falou: olha, na língua indiana, como que é vento? Ela falou: olha, na nossa língua, nós temos muitos ventos. Porque cada vento tem um nome. E ele então ficou pasmo com aquela revelação. E ela deu uma lista de nome de vento para ele. E aí esse nome veio para ele. Uau, que nome lindo. E ele ligou para ela e perguntou: que vento é esse? Por que é esse nome desse vento? E ela disse: esse vento é aquele vento da brisa suave, aquele vento que vem depois do calor, é aquele vento do refrigério. Você já viu aquele dia de calor e de repente alguém abre a janela ou uma porta e você é tocado pelo aquele primeiro vento? Ai, que alívio! Foi esse vento que tocou a caverna de Elias. É aquele vento que diz assim: ei, eu não desisto de você, e eu te pego no colo, e eu vou recobrar as tuas forças, eu vou te devolver. Sabe, os reabastecimentos de Deus são curadores. Você percebeu que para Sansão a água fluiu de uma rocha, mas para Elias, cansado no meio do caminho, tinha pão e água. Os reabastecimentos de Deus estão no meio do nosso caminho. E se existe uma coisa que você pode ter certeza: Deus não vai te abandonar para morrer desanimado no meio desse caminho todo. Esses reabastecimentos nos devolvem. Não existe outro lugar. Você pode experimentar o que for ministerialmente, ou experimentar o que for na sua família, financeiramente. Isso não vai repor você. Mas quando você entra para a presença de Deus, e você reconhece que Ele é tudo o que você precisa, aquele vento suave bate na ponta da caverna das tuas emoções, dos teus medos. E parece que o Senhor pergunta: o que fazes aí, Elias? O que você faz aí, Gabi? O que você faz aí, Maria? O que você faz aí, Camila? Não foi para esse lugar que eu te chamei. Deus está falando para alguns de nós: não foi para essa caverna que eu te chamei. E Deus poderia ter desistido de Elias, ter levantado outros, mas Ele foi na ponta daquela caverna e fez aquela pergunta: o que fazes aí? E hoje o Espírito Santo, o próprio Deus, está hoje nos perguntando: o que você faz nessa caverna de medo? Se você sabe que ontem fogo caiu do céu e consumiu o holocausto, aquele fogo, eu disse que eu estava contigo. Por que agora você não consegue acreditar? Eu vejo homens e mulheres nesses dias duvidando de Deus, duvidando do amanhã. E Deus está falando: ei, sai dessa caverna de medo, de angústia, porque você não imagina o que eu posso fazer.
É engraçado, né, que na hora da vitória o fogo é bom, a demonstração, mas para tirar a gente da caverna, às vezes não é o barulho, não. Às vezes é só a voz do Espírito Santo. E parece que a Bíblia diz que Ele chora com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Ele sente a dor. O Espírito Santo quer te arrancar desse lugar hoje. E existem algumas lições que eu queria para terminar. E eu queria te falar algumas lições que eu aprendi na caverna do desânimo. Lições que Deus trouxe ao meu coração. A primeira lição de todas: aprenda, tudo tem manutenção. O seu casamento tem manutenção. O seu casamento precisa tem manutenções, precisam ter atitudes. Você precisa se levantar muitas vezes com palavras, com gestos, para trazer aquela manutenção do casamento. Outro dia eu chego aqui, estava o pessoal da limpeza limpando, era uma segunda-feira, o domingo tinha sido cheio naquela semana, e eu vi eles limpando e Deus falou comigo: tudo precisa de manutenção para continuar funcionando. A sua vida com seus filhos precisa de manutenção. A sua vida espiritual precisa de manutenção. Aí você pensa: não, minha manutenção, sabe o que é? Eu vou naquela conferência top. Sabe o que é a sua manutenção? Eu não sei se você já ouviu falar sobre solitude. Mas às vezes é você desligar tudo, ir para um canto e ouvir só a voz de Deus. A Bíblia diz que não foi no terremoto, não foi no barulho, mas foi quando tudo silenciou e ele ouviu a voz de Deus. Sabe por que você não tem ouvido a voz de Deus? E o que eu mais tenho ouvido é isso: ai, não consigo ouvir a voz de Deus. Porque você está atento às outras vozes. Você está atento às vozes das notícias do WhatsApp. Você está atento às notícias da internet, da televisão. E aí quando você vai orar, você não consegue ouvir Deus, só consegue falar dos seus medos. E parece que Deus, Ele quer silenciar tudo para que você ouça a voz dEle. Tudo precisa de manutenção, inclusive você. Por favor, não negligencie o descanso. Não negligencie. E aí a segunda coisa: aprenda a dizer não. Aprenda a se envolver somente naquilo que Deus te chamou para estar. E para isso, tem a outra lição, a lição da identidade. Que você precisa cursar essa escola com Deus, de conhecer quem você é, quais os seus limites, onde você foi chamado para estar, porque isso vai te impedir de estar em lugares errados. A graça de Deus vai vir sobre a sua vida de uma forma tão profunda, tão profunda. E são algumas lições que eu aprendi durante o desânimo. E não se esqueça que a água que te revigora, ela flui de lugares improváveis. É uma água que não é o ministro fulano de tal que abre lá no YouTube e você bebe. Ela não é uma água que está disponível, ela é uma água que flui do impossível, que flui de uma rocha onde só Deus pode abrir. E não se esqueça que não são os barulhos que vão te tirar dessa caverna, mas são, às vezes, os momentos silenciosos que você tem com Deus. E você ouvir novamente a voz do Senhor, você precisa calar as outras vozes. Eu queria te abençoar com essa palavra hoje. Eu queria pedir mesmo para o Espírito Santo. Eu vejo brisa suave aí nas portas das casas tocando. Eu vejo brisa suave tocando agora em mulheres que estão com o rosto encharcado de lágrimas. Você que tem pensado mesmo em desistir, que você não aguenta mais, o desânimo bateu a sua porta, o medo. E Deus está falando: ei, olha para mim, eu nunca deixei você. E não vai ser agora que eu vou deixar. Eu vejo o Espírito Santo dando agora água e pão, alimento, para você não desistir, para você continuar nesse lugar. Você não precisa ter vergonha de ter medo, não precisa ter vergonha de desanimar, você só precisa se entregar para Ele, entregar o seu coração para Ele. Ele é um Deus que nos faz caminhar num deserto, mas Ele não deixa faltar nada.
nada vai faltar para você. Mesmo caminhando em lugares difíceis, Ele é um Deus do impossível. Eu quero te encorajar nessa noite a buscar esse lugar. Será que você pode, onde você está, você diz assim: Deus, eu preciso entrar nesse lugar. Sopra na minha caverna para que eu possa novamente ouvir a Tua voz, para que eu possa ser reposicionado no lugar que o Senhor me chamou para estar. Ah, Deus, me faz conhecer aquilo que eu nunca vi em Ti, desfrutar de lugares em Ti, Pai. Esse é quem Tu és. Nós não temos dúvidas que esse é quem Tu és, Senhor. Existe uma brisa tocando aí, você pode sentir. O próprio Espírito está aí, restaurando você, curando você, trazendo restituição no seu corpo. Pessoas que estavam cansadas, mesmo sem fazer nada, muita coisa, cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que estavam cansadas na alma, desgastadas no espírito. Eu vejo o Espírito Santo restaurando você, reposicionando você. Que a graça de Deus, que a unção do Espírito venha sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. A surpresinha. Vai rodar um vídeo agora aí para você. Tá pronto? Pode passar.